Desde muito nova eu pressenti que teria filhos especiais. Eu estudei fisioterapia, o meu primeiro estágio foi na ACD, uma instituição que cuida de pessoas com deficiência. Durou só uma semana. Eu liguei para minha mãe e falei: mãe, vem me buscar porque eu não vou trabalhar aqui. Eu tenho certeza que eu vou ter um filho assim. Não era hora de lidar com aquilo. A segunda vez que eu verbalizei esse pensamento foi quando meu marido me pediu em casamento. Eu disse: eu só aceito casar com você se eu souber o que você vai fazer se tivermos um filho com deficiência. E ele respondeu que amaria igualmente. A terceira foi a caminho da maternidade. Eu escrevi uma carta para minha mãe pedindo ajuda caso alguma coisa acontecesse. Porque apesar da gestação ter sido tranquila, eu sabia que tinha algo errado ali. Carolina Videira sempre soube que teria um filho com deficiência. E, claro, ela sabia que esse filho mudaria sua vida pessoal. Ela só não imaginava que ele lhe traria um novo propósito profissional. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se. O parto foi tranquilo, João nasceu saudável, mas quando ele tinha 3 meses, eu percebi que ele estava demorando para firmar o pescoço. O corpo do João continuava bem molinho. Passou mais de um mês até o pediatra concordar comigo e pedir um monte de exames. O João fez teste do pezinho ampliado, que rastreia mais de 50 doenças. A gente investigou de erros inatos do metabolismo até problemas oftalmológicos. E todos os resultados davam normais. O médico pediu exames mais complexos e foi em uma ressonância magnética de crânio que detectamos a falta de mielina, que é uma substância que encapa os nossos neurônios. Existem mais de 8.000 síndromes catalogadas pela ciência. E para fechar o diagnóstico de uma delas, é preciso ter ao menos 3 indícios diferentes. O João só tinha um, a falta de mielina. Mesmo sem saber qual era o problema dele, a gente começou um processo de intervenção precoce. Aos 6 meses, João já fazia fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, integração sensorial. Ele foi crescendo como um bonequinho de pano. Os músculos não se firmavam, ele também não conseguia falar, porque a fala dependia da força muscular. Quando João completou 2 anos, chegou a hora de colocá-lo numa escola. E os médicos me disseram que, com sorte, eu encontraria uma vaga em uma instituição especial. Só que eu queria um colégio comum. Isso aconteceu em 2010, antes da promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, que obriga, de fato, as escolas a aceitarem crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Eu consegui uma vaga em um colégio particular porque eu conhecia a dona. A babá ia junto com o João para as aulas, porque ele precisava de cuidado integral. Assim que ele entrou na escola, eu me deparei com diversas barreiras de preconceito das outras pessoas. Alguns pais não queriam a presença do João na sala. E o meu filho não fazia mal a ninguém. Ele ficava num cantinho, na cadeira de rodas, não mordia nem batia nas outras crianças. Mesmo assim, ele não era bem-vindo por todo mundo. Mas não foi só o meu filho que foi excluído. Eu também me senti excluída da sociedade. Os lugares que eu frequentava, eu deixei de frequentar porque não tinham nem rampa. Muitos amigos se afastaram, vários convites deixaram de chegar, porque as pessoas não sabiam como lidar com o João. E ao invés de me perguntarem o que fazer, era muito mais fácil sumir. E eu fui descobrindo que ser mãe de uma criança com deficiência é uma experiência duplamente solitária. E a escola, embora aceitasse a presença do meu filho, não acreditava no desenvolvimento pedagógico dele. Por exemplo, todas as crianças levavam para casa atividades uma vez por semana. E quando eu chamei uma reunião para perguntar por que não tinha atividade para o João, me perguntaram se queriam que mandasse lição para eu fazer, porque o meu filho não era capaz. Eu, que já tinha um mestrado em neurociência, pensei,
acho que alguém vai ter que rasgar o diploma. Afinal, aquela fala ia contra tudo o que eu estudei. Todo cérebro tem capacidade de aprender. Se o João ainda não aprendeu, é porque a gente não está sabendo ensinar. Um dia a Cláudia, a babá, me contou que toda vez que o João chorava, as professoras pediam para ele sair da sala. E aí ela me disse: por que a senhora paga a escola? Se é para ficar passeando no corredor, deixa que eu leve ele no parque. E quando eu fui questionar o colégio, a presença da babá foi proibida em sala de aula. Disseram que eu precisaria contratar uma acompanhante terapêutica ou uma professora só para ele. O João não se comunicava com palavras. Só que ele tinha compreensão das coisas. Ele ria na hora que era para rir, chorava quando tinha algum desconforto. A risada e o choro não eram aleatórios. Mas só a Cláudia e eu acreditávamos no potencial do João. Ninguém mais acreditava, nem mesmo o meu marido. Quer dizer, isso entre os adultos, porque as crianças tinham muito interesse pelo João. Um dia, a professora leu um livro chamado A História de João Giló, que é a história do fruto, o jiló, que é amargo e que ninguém gostava dele, mas também nunca ninguém tinha experimentado para saber. E o João dava gargalhadas com esse livro. E aí, toda vez que ele ficava incomodado com alguma coisa, os colegas começavam a contar essa história para fazer ele rir. E os alunos apelidaram o João de João Giló. Para o meu filho ter amigos, eu comecei a convidar esses colegas para irem na minha casa. As crianças começaram a entender a dinâmica dele e passaram a insistir para os pais convidarem o João também. O primeiro convite chegou quando ele tinha quase 4 anos. Uma mãe me ligou e falou: olha, me desculpa se eu não souber usar as palavras certas, mas a minha filha quer muito que o seu filho venha brincar aqui em casa. Você deixa? O que eu preciso fazer? Eu desliguei o telefone e chorei. Talvez ela não faça a menor ideia, até hoje, do significado daquele convite. Foi mais ou menos nessa época que eu decidi engravidar de novo. As pessoas acharam uma insanidade, mas eu fui em frente. Procurei um geneticista que me pediu um exame de genoma do João. E foi assim que a gente finalmente recebeu um diagnóstico. João tinha uma alteração no DNA que levava a uma síndrome chamada Pelizaeus-Maschmeyer-like. Like de como em inglês, porque não era exatamente a mesma síndrome, mas a que mais se aproximava. É uma alteração tão rara, mas tão rara, que na época só existiam 18 casos catalogados no mundo. Um detalhe curioso dessa história foi descobrir que eu tenho a mesma alteração genética. A doença só não se manifestou em mim porque eu sou mulher. Então, o médico recomendou que eu fizesse uma fertilização in vitro e implantasse o embrião de uma menina. Esse procedimento é permitido pela lei nesses casos. Nós fizemos a inseminação e assim nasceu Maria Cecília, uma criança sem nenhuma deficiência. Minha filha ainda era pequena quando nos mudamos para Boston, nos Estados Unidos. Fomos para lá porque encontramos um médico que estava estudando a mesma alteração genética do João em Harvard. Esse pesquisador incluiu o João em um estudo que usava uma tecnologia de estimulação transcraniana. O objetivo era aumentar o nível de mielina do cérebro dele, o que de fato aconteceu e melhorou a capacidade de resposta do corpo do João. Os cientistas colocaram no João um equipamento chamado TOBI, que faz o rastreamento ocular. A gente descobriu que o João conseguia controlar as pálpebras. Quando ele piscava, era como se ele clicasse um mouse. Com muita dificuldade, o meu filho mostrou que ele entendia tudo que a gente falava, coisa que eu nunca tinha duvidado. O que faltava era a ferramenta de comunicação. Foi através do computador e das piscadas que ele conseguiu interagir com a gente. E aconteceu uma coisa incrível. Ele clicou as letras J, O, A, O e escreveu o nome dele no computador. Quando a gente voltou para o Brasil, eu levei o equipamento para a escola.
As pessoas se emocionaram, choraram e acharam que aquilo fosse um milagre. Mas eu falei, não é milagre não. Isso é falta de formação e de informação. Se ele é capaz de identificar as letras, mesmo sendo retirado da sala de aula, pensem no que ele pode aprender se vocês acreditarem nele do mesmo jeito que eu acredito. Foi a partir dali que eu falei para mim mesma, eu vou incluir o João na escola. Eu vou incluir o João no mundo. E eu me vi num cenário de muito privilégio. Primeiro, porque tenho formação acadêmica. Segundo, porque tenho condições financeiras. Terceiro, porque tive força, coragem e saúde mental para lidar com aquela barra toda. Mas aí eu comecei a me questionar. Cadê as outras crianças com deficiência? Por que eu não vejo elas no Brasil, nas escolas, nas ruas? Eu parei e refleti. Caramba, não é só pelo João que eu tenho que lutar. Tem milhares de outros Joões e Marias nesse Brasil que precisam de ajuda. É isso que eu vou fazer. Se eu incluir o João na escola, que é o mais difícil pelas questões das múltiplas deficiências, eu vou incluir todo mundo. Eu quero que todas as escolas tenham crianças diversas, com e sem deficiência, com diversidade racial, religiosa, cultural. Foi assim que eu entendi o que eu ia fazer para o resto da minha vida. Eu fui me capacitar para trabalhar nessa causa. Porque apesar da neurociência, eu nunca tinha trabalhado no ambiente escolar. Quando eu trazia os meus aprendizados para o colégio, me botavam de canto e falavam: aqui você é mãe, nós, os educadores. Ok. Então, eu fiz uma especialização em práticas inclusivas e gestão das diferenças. Depois, entrei num doutorado para estudar violência escolar. Aí, eu não era mais apenas a mãe do João. Eu era uma neurocientista, educadora, mãe do João e da Maria. A essa altura, nós estávamos em 2014. A Lei Brasileira de Inclusão estava sendo redigida. Essa lei garante o que está na nossa Constituição desde 1988, o acesso à educação para todas as crianças. O texto é lindo, só que se a gente colocar esses alunos para dentro da escola, sem preparar os professores, sem retirar as barreiras, isso vai ser uma inserção. Não vamos estar incluindo ninguém. Foi aí que eu criei uma ONG para fazer essa legislação ser de fato cumprida. Foi assim que nasceu a Turma do Giló. Eu gosto desse nome. O Turma é porque eu não faço nada sozinha e eu tive um bando de amigos que me ajudaram desde sempre. E Giló não é só por ser o apelido do João, mas pela analogia com fruto. O Giló é muito gostoso se você souber preparar. É a mesma coisa com a inclusão. Muita gente ainda acha que esse assunto é mimimi, chato. Só que a inclusão é boa para todo mundo se a gente souber fazer. Criamos uma metodologia a partir dos meus estudos sobre escolas inovadoras que vi pelo mundo. Adequamos o processo para a realidade brasileira. Fomos atrás dos melhores educadores desse país. Procuramos o Ministério Público. Conseguimos uma autorização para aplicar o método em uma escola pública de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Era um colégio com um índice de violência absurdo. Tinham 63 alunos com alguma deficiência. O índice de evasão escolar era em torno de 40%. Confesso que eu tomei um baita susto. Eu estava acostumada com um ambiente privado e eu sabia que o desafio seria gigantesco. Foi um projeto de um ano inteiro que envolveu funcionários, professores, alunos e as famílias. O Ministério Público fez uma pesquisa na região para medir a evasão escolar daquele colégio, que caiu para menos de 0,5%. Daí, o método virou política pública, a ONG nasceu de fato e a Turma do Giló se expandiu para outras escolas públicas e privadas e também chegamos nas empresas. A gente já atendeu mais de 100 mil pessoas
entre estudantes, funcionários, colaboradores, e já formamos mais de 3.000 professores. Conciliar o trabalho da ONG com a maternidade ficou bem mais difícil quando o João chegou na adolescência. Por causa dos hormônios e o metabolismo dele, qualquer resfriado virava uma pneumonia. Passamos 3 anos entrando e saindo de UTIs. Nesse processo, João foi perdendo o pouco que ele tinha. Já não podia mais comer pela boca, já não podia mais entrar no mar nem na piscina. O momento mais difícil foi ter que tirar o João da escola. Eu levei um tempo para entender, para aceitar, me preparar. Mas quando o João era bebê, teve um médico que me disse: não precisa gastar o seu tempo nem o seu dinheiro. Deixa ele bem cuidado dentro de casa, porque ele não vai viver nem 2 anos. O meu filho já estava com 13. No dia 28 de novembro de 2021, um domingo, eu coloquei o João para dormir. Na segunda-feira ele não acordou. Quando ele morreu, pela primeira vez, eu me questionei se eu deveria continuar o trabalho da turma do Giló. Eu não sabia se eu ia ter força. Mas aí, a única vez que eu sonhei com o João desde então, ele me disse: mãe, esse não era o meu propósito. Era o seu propósito. E é mesmo. Então, desistir não é uma opção. E aceitar a exclusão não é uma opção. Mas o mais bonito disso tudo é que depois da morte do meu filho, eu passei a ter mais tempo para cuidar da turma do Giló e da Maria Cecília. 2022 está sendo o ano mais incrível da minha vida. Eu ganhei um prêmio extremamente importante no terceiro setor, que é o Empreendedor Social do Ano, e também venci o Prêmio das Nações Unidas pelo trabalho que eu faço frente à redução das desigualdades. O João me ensinou muitas coisas. A lição mais importante de todas foi a de ser humano. A gente não nasce humano, a gente se torna humano. E aceitar o diferente é parte fundamental desse processo, porque a gente aprende a acolher as contradições que todos nós temos. Mas essa luta não pode ser só do excluído, ela tem que ser de todos nós. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.